Você sente a presença de Estado, às vezes, quando você está em outros países. Vai lá fora, pega uma arma, sai passeando, dando tiro para cima. Em 3 minutos tem 8 carros em volta de você, da polícia, e com sniper apontando. Ou então faz o teste do desmaio, desmaia na rua, em 3 minutos tem uma ambulância para te pegar. No Brasil você não sente o Estado. O Estado não está onde o povo vive. O dinheiro não chega aqui embaixo. O dinheiro está lá em cima. Está em estádio de futebol, está em Porto Mariel, lá em Cuba, está na Venezuela, está no perdão à dívida na ditadura cubana, está com os campeões nacionais. Ele está longe do povo o dinheiro. Esse dinheiro tem que chegar perto. Só vai chegar perto se nós descentralizarmos os recursos. E o papel do BNDE, eu repito, é transformador. Porque esse exemplo do que foi feito com as distribuidoras federalizadas de energia elétrica, esse exemplo tem que acontecer em vários outros setores. Os estados e municípios estão quebrados, estão precisando de ajuda. Então, eles vão alimentar o pipeline. O Levi veio exatamente porque ele tem essa dimensão, tem essa visão, vem recursos de fora também para ajudar, Banco Mundial, BID, Development Bank, vem tudo, conexão, nós vamos precisar de recursos. E nós não queremos interromper os investimentos em infraestrutura. Então, nós vamos ter que trabalhar em cima de investimentos privados, exatamente porque o governo vai desviar para a área social, então ele não pode ficar fazendo distribuidora elétrica crescer. Está provada a capacidade de transformação quando o setor privado entra, então está aí o Botelho, está aí a Equatorial com Firmino, quer dizer, os caras estão mostrando que gerem melhor esses recursos sem interferência política, olhando o mercado, são exemplos extraordinários. Bom dia a todos. Há um diagnóstico que é inescapável quando o Estado vem de 18% do PIB, de gastos públicos como percentagem do PIB, ao longo de 4 décadas, e chega a 45% do PIB. Isso foi o que aconteceu com o Brasil. E você vê as manifestações desse descontrole sobre gastos nas disfunções financeiras. Então, no final do governo Geisel, nós reciclamos petrodólares para fazer a substituição de importações, começamos a ter crises cambiais recorrentes. Final do governo Figueiredo, o governo gastando aí em outra dimensão, que na verdade era o crédito agrícola, Plântico João Garante, vamos crescer rápido, e naturalmente tinha um ministro que também queria ser o primeiro presidente eleito, indiretamente, mas queria ser o sucessor, tocou fogo no campo, no meio de um choque do petróleo, a inflação saiu de 30%, 40%, 50%, foi embora para 150%. Então, na verdade, um equívoco que acabou sendo embaraçoso até para os próprios militares, que tinham feito um investimento maciço em infraestrutura anos, e depois, no final, o Brasil começa a queimar num início de hiperinflação. Entram os civis e começam a se perder também, congelam preços, congelam ativos, e o Estado continua gastando. Os gastos do governo crescem ininterruptamente 4 décadas. Não houve um presidente que conseguisse segurar isso. Era um absoluto descontrole sobre essas contas públicas. E aí outra manifestação, 2 surtos de hiperinflação. Então, crises cambiais recorrentes, 2 surtos de hiperinflação. De repente vem um plano real, brilhante na dimensão monetária, mas um plano também falho. Um bom plano de estabilização dura 1 ano e meio. Um plano de estabilização que dura 10 anos e que leva a dívida para 4 trilhões, evidentemente tem algo errado nesse plano, que era justamente a falta de dimensão fiscal. Os gastos públicos continuaram crescendo. Apenas nós aprendemos a trabalhar com a política monetária. Agora o Banco Central é forte. Ele não é conivente, ele não é passivo, ele não é complacente. Então os juros explodem, vão para a lua, 70% ao ano. Eu sei porque eu estava do outro lado da cerca. Enormes transferências de renda feitas para rentistas. O Brasil virou o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores. A taxa de crescimento do Brasil cai de 7,5%, 7,4%, durante 2, 3, 4, 5, 6 décadas. Era a economia que mais crescia no mundo. O Brasil começa a desacelerar, começa a cair para 5,5% no final do governo militar. Entre os anos 80 desaba para 2% e agora é praticamente 0%, 1%. Uma tragédia em vários atos, com um ator, tem um personagem que aparece em todas as cenas dos crimes. Crise cambial recorrente, era o excesso de gasto financiado por endividamento externo.
Início da hiperinflação, crédito agrícola solto, gastos excessivos, conta aberta no orçamento monetário, governo gastando dinheiro financiado da forma equivocada, excesso de dinheiro. Agora o endividamento em bola de neve e a dívida chega a quase 4 trilhões. De novo, disfunção financeira como manifestação do descontrole sobre gastos públicos. Então o governo não só gastou muito, como gastou muito mal. Porque quando você vai hoje e olha, examina as contas do governo, principal gasto, Previdência. Estamos quebrando nossa Previdência num sistema de repartição condenado, porque antes do Brasil envelhecer, o sistema já deu sinais de colapso. Então temos que fazer uma reforma da Previdência. Segunda grande despesa pública, um plano Marshall por ano. O Brasil reconstrói uma Europa por ano só pagando juros sobre a dívida interna. Não é razoável. Temos que fazer uma operação de salvamento. Porque o Estado está gastando mal, está gastando muito com um sistema previdenciário que vai quebrar e é uma fábrica de desigualdades, promove privilégios, transfere renda de pobre para quem tem mais recursos. A segunda grande despesa são juros da dívida, um gasto estéril, quer dizer, ficar rolando dívida. O Brasil podia ter construído uma Europa, no segundo ano construir a segunda Europa, no terceiro ano. A Europa foi reconstruída ao longo de uma década. O Brasil reconstrói uma Europa, uma ação. Então é um modelo que se esgotou por excesso de gasto do governo, agora nós vamos ter que passar o filme ao contrário. Nós vamos ter que segurar gasto do governo alguns anos. Eu desejaria que fosse algumas décadas. E você não precisa cortar, é só não deixar crescer. Não precisa ser traumático, não precisa ser choque, não precisa ser nada disso. É só exercer o controle. Você trava isso um pouco, deixa o Brasil crescer um pouco na outra ponta. Nós fizemos o crowding out. E é perfeitamente natural também, porque a tese é muito simples, é uma transição incompleta. No regime militar, nós fizemos a infraestrutura brasileira. Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, fizemos uma infraestrutura brasileira. Quando você faz a redemocratização, é natural, são as demandas naturais de uma democracia emergente. Olha aí, pessoal, vamos gastar um pouco mais com saúde e educação, em vez de gastar com chapa de aço. Lembra que o Brasil fazia chapa de aço, CSN, COSIPA, não sei o que, os Minas, era tudo o Brasil. O governo brasileiro fazia aço, fazia tudo. Então, é uma mudança de modelo. Se os gastos do governo vão ser descentralizados, e isso foi o que a Constituição de 88 fez, ela descentralizou recursos e carimbou para a saúde e educação. Essa era a mudança que nós teríamos que fazer. Só que nós somos resistentes, a gente não fez a mudança. A gente fez devagar, a gente demorou a fazer, a gente se perdeu no caminho. Nós demoramos tanto a fazer a mudança que nós temos que fazer a mudança até hoje. Até hoje nós estamos fazendo a mudança, porque ela foi muito lenta. E ela deixou as digitais, essa descoordenação entre política fiscal e monetária, deixou as digitais. É essa dívida de 4 trilhões. Se tivesse segurado os gastos, a dívida era 1 trilhão. Agora, como você quis combater a inflação sem o controle de gastos, os juros ficaram na lua. Qualquer pessoa que conhece finanças conhece o poder dos juros compostos. O poder dos juros compostos. O negócio sai de controle muito rápido. Aconteceu isso com o Estado brasileiro. Então nós temos que completar essa transição. O papel transformador do BNDES está em várias dimensões. Várias dimensões. E aí é o lado positivo dessas estatais federalizadas, essas distribuidoras de eletricidade federalizadas. É um caso excelente e que devia ser referência para os próximos programas. Devia acontecer a mesma coisa em saneamento, devia acontecer onde o Estado não está conseguindo investir porque está quebrado. Então, uma função transformadora do BNDES, ela tem pelo menos 3 dimensões que estão presentes aqui. Primeiro é justamente fazer essa transição do modelo onde o Estado estava nas áreas de infraestrutura e o Estado agora se desloca de forma descentralizada para estados e municípios. Então, em vez do Estado, governo federal, através das suas empresas estatais, investindo em infraestrutura, agora são os governos estaduais e municipais, ou seja, nós vamos descentralizar recursos, atuando na área de saúde, educação, segurança pública. Você sente a presença de Estado, às vezes, quando você está em outros países. Vai lá fora, pega uma arma, sai passeando, dando tiro para cima. Em 3 minutos tem 8 carros em volta de você, da polícia, e com sniper apontando. Ou então faz o teste do desmaio, desmaia na rua, em 3 minutos tem uma ambulância para te pegar. No Brasil você não sente o Estado não está onde o povo vive, o dinheiro não chega aqui embaixo, o dinheiro está lá em cima,
está em estádio de futebol, está em Porto Mariel, lá em Cuba, está na Venezuela, está no perdão à dívida na ditadura cubana, está com os campeões nacionais. Ele está longe do povo, o dinheiro. Esse dinheiro tem que chegar perto. Só vai chegar perto se nós descentralizarmos os recursos. E o papel do BNDE, eu repito, é transformador. Porque esse exemplo do que foi feito com as distribuidoras federalizadas de energia elétrica, esse exemplo tem que acontecer em vários outros setores. Os estados e municípios estão quebrados, estão precisando de ajuda. Então, eles vão alimentar o pipeline. O Levi veio exatamente porque ele tem essa dimensão, tem essa visão, vem recursos de fora também para ajudar, Banco Mundial, BID, Development Bank, vem tudo, conexão, nós vamos precisar de recursos. E nós não queremos interromper os investimentos em infraestrutura. Então, nós vamos ter que trabalhar em cima de investimentos privados, exatamente porque o governo vai desviar para a área social, então ele não pode ficar fazendo distribuidora elétrica crescer. Está provada a capacidade de transformação quando o setor privado entra, então está aí o Botelho, está aí a Equatorial com Firmino, quer dizer, os caras estão mostrando que gerem melhor esses recursos sem interferência política, olhando o mercado, são exemplos extraordinários de transformação. Todos os exemplos estão aqui, era a 26ª, passou a ser a 12ª, era a 35ª, virou a 9ª, quer dizer, as empresas performaram melhor, investem mais, não tem corrupção, não estão longe da influência política, quer dizer, não estão alimentando a velha política. Porque nós temos que pensar também que a velha política morreu. Nós não sabemos ainda qual é a nova, mas nós já sabemos que a velha política morreu. As estatais não vão mais alimentar uma forma equivocada de fazer política. Esse excesso de gasto do governo corrompeu a democracia e travou o crescimento da economia. Então, nós vamos destravar o crescimento, que todas essas estatais federalizadas agora estão investindo, então nós estamos destravando essa estagnação em que estávamos prisioneiros e, ao mesmo tempo, nós estamos regenerando a democracia brasileira, que ela vai ser feita em novas bases. O presidente lançou lá a tese dele, vai ser feita em base de valores e princípios. Valores e princípios. Não a corrupção, queremos valorizar a segurança pública, valorizamos a segurança no campo, a propriedade privada, são valores. Os partidos que se organizam em torno desses valores. Essa é a atuação pública. E não uma política alimentada por votos mercenários comprados através de posições em empresas estatais. Então, esse modelo está morrendo. Esse modelo está acabando. E daí a importância do papel transformador do BNDE. Porque ele vai, primeiro, e são várias diretorias novas, você até pediu para criar 2 ou 3 diretorias novas exatamente para poder exercer bem isso, que é o seguinte. Primeiro, as desestatizações. Então, está o Salim Matar, vai ter uma ponte para o Salim. Esse é o estoque passado nosso. Quais são as empresas estatais que nós temos, que o Salim... eu falava que tinha que vender todas. Naturalmente, nosso presidente e nossos militares olham, às vezes, para algumas delas com carinho, que eles criaram, como filhos deles lá atrás. Só que eu estou dizendo, ó, seus filhos fugiram e estão drogados. Cuidado. Mas eles têm sido extraordinários. Eles têm sido extraordinários no apoio a mim. Quer dizer, eu não recebi nunca uma admoestação, né? Olha, não é nada disso. São muito mais modernos do que boa parte da classe política. Boa parte da classe política. Agora, o que nós temos que fazer? Eles não vão entrar em política. Os políticos é que têm que se reciclar. Eles estão só dando um exemplo de comportamento, foram eleitos, o presidente foi eleito, está lá, e está dando um exemplo de comportamento. Eu não vi uma linha dele recuando. Eu vi todo tipo de tentação em volta dele e em volta dos generais lá. Eu sou testemunha. Passa aquele bando de zumbi em volta, e eles ignoram. Mas vocês vão perder essa votação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não interessa. Nós não vamos trocar. Essa moeda não existe entre nós. Ah, mas então não vai aprovar. Então não vai aprovar. Se tiver que aprovar, vai ter que aprovar na base de princípios e valores. O que a população votou foi nisso. A população pediu essa transformação.
Bom, então, o primeiro papel é esse, das estatais distribuidoras de eletricidade federalizadas e o papel transformador do BNDES. Então, essa diretoria seguramente está aí, renovada, revigorada, e vai conversar muito com o Salim Matar. Tem uma outra que diz respeito ao futuro, que essa é o passado. O que é que nós vamos fazer com esse estoque de ativos que está aí, mal geridos e carregado a um custo muito alto? Você está carregando, imagina você carregando uma distribuidora lá do Amazonas, ela não consegue investir, feudo de político, aquela confusão lá, e carregando a 7% ao ano, que é a taxa de juros do lado de cá. Quer dizer, a dívida para ir de 4 trilhões para 8 trilhões são 7 anos e acabou, já dobrou esse troço. E aí a população brasileira, mais imposto, menos crescimento, mais revolta, menos dinheiro para a saúde, para a educação. Por quê? Porque estou carregando um ninho onde tem corrupção, não tem investimento, não serve para nada, serve para... A própria classe política entendeu isso, que ela está jogando um jogo que não interessa. É como aquele joguinho de criança, né? Você foi eleito, você não pode fazer nada, 96% do dinheiro está carimbado. Bom, já que não tem nada para fazer, eu tenho que pensar na reeleição. Então tem que pegar um estatal, tem que desviar um dinheirinho, tem que financiar a campanha, tem que fugir da polícia para não ser preso, com o Sérgio Moro, para ser reeleito. Fui reeleito, volta para a casa inicial. Tá certo? Isso não é um jogo interessante. Então a classe política já entendeu isso, o povo girou a metade do Congresso e girou 2/3 do Senado. A classe política está entendendo isso e tem muita gente boa e séria na política brasileira. Então isso aqui é interessante também, porque tem a turma que está lá para fazer bagunça, mas tem a turma que é boa, séria e está pensando no futuro do país. Alguns são jovens, alguns mais velhos, mas tem gente séria lá. E eu estou tendo também a melhor interlocução possível. Estão dispostos a apoiar, entendem a transformação necessária e sabem que cabe à classe política fazer a renovação política. Eles sabem que é a responsabilidade deles. Bom, então, voltando bem rápido, encerrando, a conexão com a privatização, a desestatização, a exemplo das estatais federalizadas na energia elétrica, PPI e concessões, que aí estamos falando do futuro, o passado, vamos consertar o passado, vamos gerir melhor esses ativos. O futuro, as concessões, o PPI, a conexão já está feita também, Levi sabe disso, e a reestruturação de estados e municípios, que na verdade é uma ponte desses dois, porque vai chegar um governador aqui pedindo água, você vai pegar como garantia essas estatais, vai transferir dessa diretoria de estatais da privatização, vai entregar ela para o Salim, o Salim vai lá, vocês vão fazer, na verdade o BNDE vai apoiar o Salim nesse esforço, vai sindicalizar os agentes financeiros para fazer a coisa bem feita, estudos os modelos lá de fora, como é que é, sempre pensando em aumentar o grau de competição, quer dizer, nós estamos a serviço de criar mais competição, de criar mais investimento e crescimento para frente. E, uma vez vendido esse ativo, o dinheiro volta, transfere para outra diretoria, que está ajudando a reestruturação de estados e municípios. Sai o prefeito feliz para um lado, sai o governador feliz para o outro, assoviando, o ativo está bem gerido, o BNDES fez seu papel transformador. Então é para aí que nós estamos indo. Eu acho que tem um futuro de muito trabalho pela frente, mas eu tenho certeza que nós vamos fazer o nosso trabalho. A economia brasileira estava muito baseada em Estado, e como aconteceu com todas as empresas estatizadas, com todos os países que fizeram a glasnost, mas não fizeram a perestroika, não abriram a economia, o Brasil foi para a hiper, a Rússia foi para a hiper, e outros países, como o Chile e agora a China, fizeram primeiro a perestroika. O ideal é fazer os dois ao mesmo tempo. Mas Chile e China fizeram a perestroika primeiro, abriram a economia primeiro, criaram a classe média, adquiriram dinâmica de crescimento vigorosa e depois começaram a abrir politicamente e é um sucesso completo, porque tem uma classe média forte, robusta, criada não à base de subsídios e ajudas insustentáveis financeiramente a longo prazo. É uma falsa inclusão social, né? É uma aparência de inclusão social que rapidamente colapsa assim que estouram os orçamentos públicos, né? O exemplo mais dramático disso é o nosso lado. Historicamente foi a União Soviética que se esfacelou, mas ao nosso lado, no socialismo bolivariano do século XXI, a Venezuela. Nós estamos vendo onde a história acaba. O Brasil estava nesse caminho. O Brasil estava nesse caminho e foi recuperado
voto direto, democracia vibrante, eleição a cada 2 anos, só que era Saci Pererê, só pulava com a perninha esquerda, estava cansada. Deixar descansar um pouquinho, dá um pulinho com a direita. Vamos imaginar que é uma democracia. A democracia tem que ter tolerância com o outro lado, não é esse o discurso? Tolerem-nos um pouquinho. Como dizia o Zagallo, tem que engolir um pouquinho, engole um pouquinho a gente. Só 4 anos. Eu assisti 30 anos indo para o lado errado, na minha perspectiva, votando tranquilamente, com muita paciência. Espera 4 anos, deixa a gente trabalhar uns 4 anos. Depois tira, troca, faz o que vocês quiserem. Mas dá um tempinho para a gente. Tá bom? Muito bom, ministro. Excelente.